Bom dia, meus amigos. Hoje, 24 de março, segunda-feira, falaremos sobre o tema: algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além do dinheiro. Vou repetir para você ver como que essa fala é importante, tá? Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além do dinheiro. Deu para entender? Vamos lá? Crer em Jesus como seu Salvador é uma decisão primária dele, tá? Em relação a mim, e não o universo, por exemplo. Não foi o meu eu quem escolheu, e sim ele que se prontificou para mim. E não tem por que eu mereça, e sim porque ele assim quis. Por isso espero pacientemente, pois ele voltará e me tirará desta vida decaída que eu vivo. Em Romanos 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Recebeu a palavra? Paciência. O insensível é traduzido na Bíblia muitas vezes como louco. Hoje temos esses insensíveis investindo em todo tipo de mau caratismo, mesmo eles já sendo condenados. Não é um paradoxo de valores? Eu acho que sim, tá? Provérbios 26, 8 diz: como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Percebeu? O retorno do justo não provém do conhecimento, do bem e do mal, mas da vida. Já falei bem sobre isso, né? Bem e mal é um pacote proibido, mas o pacote da vida está pronto para reativá-lo. Em Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é a árvore da vida, e que ganha almas é sábio. Percebeu o foco que deveria ser o nosso? Tá? Fonte perigosa é o coração. Dele procede vida, mas procede morte também. Portanto, cuidado com essa fonte. Ela pode te saciar a sede, mas pode te afogar também. É o que eu sempre repito aqui. Cuidado você ficar girando em torno do bem e do mal e julgando as coisas a partir do bem e do mal. Sempre é a partir da vida, tá? A vida faz coisas que, quando você se envolve com ela, você percebe que o restante do que você está vendo não é resultado, tá, do bem e do mal. Entendeu? É uma causa ali que Deus sempre rejeitou, bem e mal juntos. Mas ele faz diferença entre bem e mal para a vida. Eu já falei isso aqui várias vezes, tá? Em Provérbios 4, 22, 23, diz: acima de tudo, o que se deve guardar, olha o que ele fala: guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entendeu? Em Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tá vendo? Que ao mesmo tempo que ele fala que do coração procedem as dádivas da vida, do coração também procede essas coisas ruins, foram citadas aí agora. Por isso que você não pode confiar no teu coração, do tipo, eu senti que era de Deus. Esse negócio de eu sentir é um problema sério, tá? Se você não tiver um conhecimento pleno da palavra e você perceber, isso aí tem a ver com Deus.
Isso aí não tem a ver com o que está escrito na Bíblia. Ter a ver com Deus tem que estar na Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, pode esquecer. Tá? Por isso que você tem que conhecer. Por isso que você tem que se envolver. Por isso que você não pode ser tão pobre, entendeu? Que na verdade você não tem nada. A única coisa que você tem é dinheiro. Mas o pobre, entendeu? Que só tem dinheiro, na verdade ele não tem nada. Percebeu a força da expressão? Não basta ser um vencedor. Tem que ser mais que vencedor. O texto bíblico fala isso, né? Não são em algumas coisas, mas em todas as coisas, boas ou ruins, previstas ou imprevistas, e tudo isso por um único nome, Jesus. Olha que texto lindo de Romanos 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Gente, um texto desse é para você parar e pensar. Estou com problema? Estou. Né? Está faltando dinheiro? Tá. Aí você começa a pensar, quantas pessoas, né? Como esses dias eu estava preocupado aqui com um amigo meu que trabalha lá no Oriente Médio, pregando evangelho, eu até consegui falar com ele depois, está bem ele. E quantas vitórias você já teve? Poxa, uma benção, entendeu? Mas em geral, entendeu? A vida, como tem aquele texto de Amós, né? O cara corre do leão, daqui a pouco ele dá de cara com o urso. Ele chega em casa, abre a porta, atrás da porta tem uma cobra. Ou seja, todo dia é esse estresse. Não importa qual nível de estresse que você esteja passando. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais. Aí se você começa a entender essas coisas, entendeu? Aí você começa a perceber que se você tem que reclamar, reclame dos seus próprios pecados. Já falei isso aqui várias vezes também. Fico vendo a minha própria situação, quantos anos dedicado a um sistema. E o que ele trouxe de bom para mim? Nada. Pelo contrário, se puder ficar, quanto mais longe você ficar dele, melhor. Porque quem está ali não quer dividir com você nada. Não larga o osso, de jeito nenhum. Entendeu? E, infelizmente, estão sempre explorando quem sabe menos. Mas é aquela coisa, né? Tanto daquele que está falando, quanto daquele que está percebendo, os dois estão vivendo no engano que eu gosto. E não é assim que funciona. Portanto, se renove. Tá? Que Deus renove sua vida. Eu lembro muito de Romanos 12, né? Deus renove suas forças, a sua vida e te use para a glória dele. E lembre-se dessa fala, que eu achei lindo esse tema. Algumas pessoas são tão pobres, que não tem nada além do dinheiro. E o que a Bíblia fala? Para você não depositar sua confiança na insegurança das riquezas. Olha que texto tremendo. E quantas vezes nós depositamos a nossa segurança, né, a nossa vida na insegurança das riquezas. Você tem uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus. Amém.